Afinal de contas, um carro novo ou com um motor recém-retificado precisa passar mesmo por um período de amaciamento? É o mesmo princípio de que quando você faz a troca de freio do seu carro. Não é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Márcio Murta e esse vídeo chega até vocês com um oferecimento da ProTune e da Pneufrio.com, as duas patrocinadoras do canal com que permitem que a gente gere esse tipo de conteúdo, então não deixe de prestigiar essas marcas também. Todas as informações estão na descrição do vídeo. E vamos lá, amaciamento de motor. É mito ou é verdade? É coisa das antigas ou faz sentido até os dias de hoje? Senhoras e senhores, embora muitos mecânicos digam atualmente que a parte de amaciamento do motor não é algo lá relevante ou necessário nos dias de hoje, eu sempre recomendei e sempre vou recomendar o processo, um período de amaciamento de um motor de um carro novo ou recém-feito. O que acontece? Antigamente a gente falava que era necessário amaciamento porque havia uma qualidade inferior na parte de produção de peças, como todas as peças de um motor de modo geral. Então, com o tempo, é fato, é nítido que a gente teve uma evolução nos processos de fabricação das peças, seja de reposição no motor de retífica, como de um veículo 0 km. O fato é, por mais que a gente pegue, por exemplo, bronzinas novas, ou anéis de pistão novos, ou quando a gente olha um bloco ali que saiu da retífica, tá com brunimento, tudo certinho e tudo mais, e pareça tudo perfeito, a olho nu sempre vai parecer tudo perfeito. Mas existem fatos microscópicos que os nossos olhos não enxergam e que o período de amaciamento do carro vai fazer uma enorme diferença, principalmente na parte de durabilidade. Não é de performance. Por sinal, tem gente que fala que o motor bem amaciado deixa o carro mais solto e tudo mais. Isso não é verdade, isso aí é uma lenda urbana. Porque se de fato houvesse uma diferença tão grande ali na parte do amaciamento do motor, para que esse motor foi bem amaciado e está rendendo muito mais que o outro, pessoal, isso aí pode ter alguma especificação diferente, algum detalhe diferente de montagem, algum enquadramento de comando diferente, alguma coisa assim, porque somente o amaciamento, mecanicamente falando, ele não faz diferença na desenvoltura do motor. Inclusive, a gente vai perguntar aí, pô, Murta, mas a galera dos carros de corrida monta o motor ali na hora e saem para correr, ganham corrida e tudo mais. O que você tem a dizer sobre isso? Porque o amaciamento, ele está ligado principalmente ali à parte de durabilidade do motor, a vida útil do motor em longo prazo. É isso que um bom amaciamento faz. Porque, voltando na história, a gente colocou no motor bronzinas novas, tanto de biela quanto de mancada de arebrequim, anéis novos, né? Fez uma retífica no bloco e tudo mais. Mais uma vez, lembrando, a olho nu tá tudo perfeito, mas microscopicamente não tá. Então existem, quando a gente monta o motor do zero após a retífica, nessas partes móveis, anel e bronzina principalmente, vamos colocar cilindro, anel, cilindro e bronzina. Vamos colocar esses três pontos críticos assim. Existem pontos, existem rugosidades ou áreas mais acentuadas para fora que precisam de um tempo até se desgastarem e equalizarem perfeitamente bem o encaixe entre as peças. Em alguns casos, especialmente motores mais antigos, até a compressão dos cilindros muda após um período de amaciamento. É nesse nível de profundidade. E um ponto muito interessante quando a gente fala desse período de amaciamento são as temperaturas das partes móveis do motor. Porque, por exemplo, anel de pistão. O anel de pistão ele é uma peça fundamental não é somente para raspar o óleo da parede do cilindro e para me permitir a compressão do cilindro. O anel de pistão, como ele está em contato com o pistão e com as paredes do cilindro, o anel de pistão é uma peça essencial para transferir calor do pistão para o cilindro. Então o anel ajuda a regular também a temperatura do pistão, acredite se puder. E mesmo que a gente esteja falando, né, esse atrito entre essas partes imperfeitas desse início, ele existe mesmo levando em conta que o motor trabalha com um óleo lubrificante. Então se você tem, por exemplo, uma parte aqui, né, que deveria estar numa parede, ela está mais para fora, essa parte com o tempo ela vai ser desgastada, até que esse contato seja
perfeito. É o mesmo princípio de que quando você faz a troca de freio do seu carro. Não é a mesma coisa, é o mesmo princípio, tá? Quando a gente troca os freios do carro, você pode até ver. Você vai sair da oficina, você vai ver que o pedal do freio está esquisito. Né? Ele fica um pouco diferente, você aperta mais, o carro freia menos e tudo mais. E aí você saiu da oficina para sua casa, andou, sei lá, 10 km. Quando chegar na sua casa, você vai olhar, você vai ver que tem áreas do disco do freio que estão gastas e outras não. Pô, mas como assim? Se o disco de freio é novo e as pastilhas são novas? As superfícies de contato ali, elas não são perfeitas, leva um tempo. Por isso que a gente fala para pegar leve com o freio no início, para quê? Para que possa ocorrer o assentamento, o casamento entre pastilha e disco, até que a área de contato do disco, né, que a pastilha pode oferecer, seja total. Então não é na primeira frenagem que você vai ter a área de contato total. Inclusive no freio novo, se você pega um freio novo no carro, tá? Isso é bem interessante. Num carro potente principalmente, que isso fica bem mais evidente. Pega um freio novo, montou o freio novo, e você sai e faz um 0 a 100 3 vezes e mete o pé no freio. Você vai vitrificar a pastilha, algumas áreas da pastilha. E você vai ver isso inclusive riscado no disco. Por quê? Porque você gerou muito calor em uma pequena área de superfície ao ponto de mudar a qualidade do material, o estado do material naquelas áreas de contato. Isso que eu estou falando para vocês são fatos, não são ideias da minha imaginação. Pode perguntar o que acontece para um mecânico experiente em troca de freio, por exemplo, o que acontece se você sair e sapatar o freio do seu carro exigindo o máximo de potência de frenagem logo no início. É o mesmo princípio do assentamento das peças do motor. Isso falando de anéis de pistão, mas a mesma coisa acontece quando a gente fala aqui das bronzinas. Então é basicamente, quando a gente fala do período de amaciamento, a gente está falando de um assentamento adequado entre as peças. Recentemente a gente fez uma retífica relâmpago aqui no Corsinha 1.0 e a retífica ficou pronta na sexta-feira e na segunda-feira a gente vai fazer teste com nitro nesse carro. O que eu fiz durante o final de semana? Rodei com esse carro para garantir que as bronzinas novas pudessem se acomodar bem ali ou o mais perfeitamente possível com o mancal do virabrequim. Então sim, pessoal, embora a qualidade das peças nos últimos 30, 20, 10 anos venha evoluindo muito, tanto de veículos originais, né, quanto de reposição, existe esse detalhe do assentamento entre as peças e, não menos importante, eita porra, veio um bicho voando aqui, e não menos importante, quando a gente fala que numa determinada superfície existem rugosidades que têm mais atrito nessas pequenas rugosidades, como o anel na parede do cilindro, ou porventura alguma rugosidade na superfície da bronzina, lembrando que a gente está falando de nível ali de peças que estão se atritando, girando ou se arrastando, gerando calor e tudo mais, o que é uma coisa microscópica aqui, ela tende a se dilatar e se transformar no meio desse processo, coisa que a gente não consegue ver nem imaginar com o grau que a gente tem de visibilidade das coisas aqui. Então, quando a gente tem uma superfície de contato ali, que tem algumas espécies de rugosidade, algumas áreas mais protuberantes e tal, que vão se desgastar com o tempo, essas partes específicas, elas geram um atrito muito maior e nessas partes específicas geram-se pontos de calor muito maior. Então, quando a gente fala de fazer o amaciamento do motor, é para permitir o desgaste uniforme, é para gerar o desgaste uniforme de paredes de cilindro com anéis, por exemplo, ou das bronzinas com os mancais, para que o calor, a temperatura do atrito, que embora reduzido pelo óleo, ele ainda existe, a distribuição seja mais uniforme possível. Então, quando você monta um motor e você sai acelerando e tudo mais, logo do início, você corre o risco maior de já gerar desde o início riscos nas paredes dos cilindros, riscos nas bronzinas e por aí vai. E existe também a parte de como fazer, o que é aconselhável você fazer nesse período de amaciamento. Alguns manuais de proprietário de carro falam ali o que você deve fazer no início da vida útil do seu carro, por exemplo. Então eu já vi carro que falava para andar por 1000 km, evitando de ultrapassar 3.000 RPM e tudo mais. De um modo geral, o amaciamento do motor nunca é feito com veículo estacionário. Então o amaciamento do motor não se faz em ligar o carro e deixar ele funcionando lá. Por quê? Tem acúmulo de calor, que a gente quer evitar, e o vento frontal do carro ajuda a manter a temperatura mais estável. E existem transições de carga e rotação no motor que são muito importantes
para o desgaste completo das peças. Então, quando você está acelerando o carro engatado, está ganhando velocidade, você tem um sentido de força aqui do pistão com a combustão que vai empurrar para um lado. Quando a gente tira o pé do acelerador e deixa o carro ir perder velocidade no embalo e ele está engatado, você não está produzindo potência, muda-se o sentido da força nas peças, em todas as áreas de contato. Então, esse processo de evitar de esticar tudo até o talo do motor, esse processo de você mudar o sentido de rotação do motor, acelera, desacelera, ganha velocidade, perde velocidade, você vai permitindo ciclos de dilatação, você faz, em 1000 km, muito provavelmente você vai desligar e ligar o carro diversas vezes. Você vai colocando as peças ali nos seus ciclos de dilatação até elas dilatarem. Inicialmente elas tendem a dilatar um pouco mais, até elas entrarem num processo de têmpera e tudo mais. Então são muitos detalhes. O teu motor, mais uma vez, ele vai funcionar perfeitamente bem, a tendência é que ele funcione perfeitamente bem se você fizer uma retífica e sair moendo o carro. A grande questão está a longo prazo nos danos que podem ocorrer por conta desse assentamento das peças não homogêneo. Por isso, é sempre importante e é sempre recomendável você fazer o amaciamento do seu carro. Ah, Murta, eu tenho um carro tal, qual é o período de amaciamento, o que eu devo fazer? Pessoal, eu não sei de todos os carros, o que eu fiz no Corsa foi andar por muitas centenas de quilômetros, em parte de serra, o que não é tão bom, porque como o carro é fraco, tem que acelerar bastante para conseguir subir uma ladeira, descer e tudo mais, mas sempre cuidando de temperatura amena, sempre cuidando de não levar o motor ao seu limite de rotações e permitir esses ciclos de esquenta, esfria e por aí vai. É isso, senhoras e senhores, essa é a nossa aula básica e indicação aqui sobre amaciamento de motor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse material, por favor, compartilhem, que isso faz toda a diferença pra gente aqui. Ajude o pessoal a entender um pouquinho mais detalhadamente e a fundo esses detalhes do motor. A gente se encontra na próxima. Tudo de bom, um abração e até já.